Fala, meu povo, vamos lá, né? Tava com saudade? Eu também tava de vocês. Vou só responder uma dúvida de um coleguinha aqui que mandou pra mim, perguntou: tu tá estudando afinco? Filhão, tô estudando como se a prova fosse amanhã, porque eu que não vou dar mole, né? Vai que eu seja o primeiro a ser chamado. Lascou, filhão. Olha a quantidade de matéria. Tem direito, português, informática. Tu acha que essa cabecinha aqui, até começar a engrenagem, ó, andar, eu vou conseguir gravar tudo? Não dá, cara. É muita coisa. Tu acha que eu vou perder uma oportunidade de ouro por causa de preguiça? Não vou mesmo. Filhão, estuda como se fosse seu trabalho. Estuda 2 horinhas ali, saudável, sem estresse, entendeu? Desliga o celular, manda ver. Papum. Valeu? Tamo junto. Vamos pro que interessa. Vamos começar aqui com direito, né? Vamos lá, primeira pergunta. Candidato, o delegado na Lei Maria da Penha pode implementar medida cautelar? Falar nisso, cara, muitas dessas perguntas que eu respondo aqui, normalmente algumas eu tiro alguns conceitos e outras eu tiro do meu próprio raciocínio, entendeu? Por quê? Porque vai chegar lá na hora, de repente não vai travar alguns conceitos, cara, eu vou tentar explicar o melhor possível. Show? Vamos lá, vamos voltar. Vossa Excelência, caso o município não seja sede de comarca e a integridade física ou psicológica esteja sendo afetada, o delegado pode sim impetrar o afastamento do lar. Se eu não me engano é só essa. E show. A outra pergunta, e o agente? O agente policial pode? Sim, Vossa Excelência, o agente policial pode sim, caso o município não seja sede de comarca e não esteja uma autoridade policial, que é o delegado. Caso ele tenha, é ele que vai impetrar. Mas o agente pode sim, Vossa Excelência, é possível sim. Show. Candidato, o que é dolo direto? Ou dolo de primeiro grau, né? Vossa Excelência, dolo direto é quando o agente quer atingir o resultado. Só isso. O que é dolo de segundo grau? Cara, dolo de segundo grau, Vossa Excelência, é quando a gente quer atingir um resultado, mas acaba acontecendo efeitos colaterais, acaba afetando outros bens jurídicos. Posso dar o exemplo para ficar mais assim conciso, mais claro para o senhor, de uma pessoa que quer tirar a vida de uma pessoa, porém num avião, ele impetra uma bomba no avião e quer tirar a vida de X pessoas e acaba afetando a vida de outras pessoas, pois aquele avião explode e leva todo mundo pro barro, né? Vai todo mundo pro saco. No caso lá no dia eu não vou falar barro nem saco, né? Pelo amor de Deus, né? Candidato, o que é dolo indireto? Vossa Excelência, dolo indireto é aquele que a gente não tem interesse em atingir o resultado, mas ele pouco se importa, entendeu? Por exemplo, o dolo eventual e o dolo alternativo. Muito bem, candidato. Então fale aí sobre o dolo eventual e o dolo alternativo, já que você citou. Vossa Excelência, o dolo eventual é aquele quando o agente ele quer atingir o resultado, porém ele sabe que ele vai afetar outros bens jurídicos, mas pouco se importa. Eu posso dar o exemplo de uma pessoa que quer tirar a vida de alguém numa praça com muito movimento e ele pouco se importa se vai atingir alguém ou não. Já o dolo alternativo, ele tem ambos, ele quer tirar a vida de alguém ou lesionar. Por exemplo, ele pouco se importa se ele vai conseguir lesionar ou se matar. Para ele, os dois estão bons. Esse é o dolo alternativo, quando ele pode alcançar dois resultados diferentes e os dois para ele estão bons. Show de bola, candidato. Candidato, qual a diferença da culpa consciente para o dolo eventual? Vossa Excelência, a culpa consciente, acredito, Vossa Excelência, que depende do elemento subjetivo que se passa na cabeça do agente. Por exemplo, na culpa consciente, ele acredita por causa das suas habilidades, o resultado não vai ser alcançado. Posso dar o exemplo de uma pessoa que está dirigindo, entendeu? E vai passar por uma curva que ele sabe que tem que reduzir a velocidade e ele acha que com a habilidade dele, ele vai conseguir fazer a curva com perfeição e não vai acertar ninguém que está na calçada. Porém, ele acaba acertando. Ele teve o quê? Ali ele teve uma culpa. Ele não queria acertar. Já diferente do dolo eventual. Ele vai acertar. Ele vê um desafeto naquela curva e ele sabe que se ele pegar uma pessoa, ele vai acertar as outras pessoas. E ele pouco se importa. Entendeu? Então, essa é a diferença, Vossa Excelência. Depende muito do elemento subjetivo.
Show de bola, candidato. Candidato, o que é o que é a culpa? Caraca, essas questões aí estão chatinhas. Enfim, culpa, Vossa Excelência, é quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Explique para mim, o candidato, o que é negligência, imprudência ou imperícia? Vossa Excelência, a imprudência é quando o agente ele desobedece à lei. Posso dar um exemplo na lei de trânsito, de a pessoa atravessar o sinal vermelho. A negligência é o desmazelado, Vossa Excelência, é aquela pessoa que não cuida do carro dele e acaba, sei lá, ficando sem gasolina ou faz uma revisão, entendeu? E a imperícia normalmente está ligado a uma pessoa que tem uma capacidade, mas ela não tem... Desculpa, Vossa Excelência, vou reformular. O imperito, normalmente, ele não tem capacidade para fazer aquele tipo de trabalho. Por exemplo, um médico que ele não é capacitado para fazer cirurgias de coração. Ou seja, ele é imperito, está agindo com imperícia, apesar de ser médico. Show? Mais alguma aqui? Não. Candidato, o que é concordância nominal? Caraca, pulou de direito para português, né? Vossa Excelência, a concordância nominal é quando o artigo, o adjetivo, o numeral, ele concorda com o substantivo em gênero ou número. Pode dar o exemplo, Vossa Excelência? Posso sim, Vossa Excelência. Por exemplo, meu filho é lindo. Minha filha é linda. Ou seja, o substantivo filho masculino fez flexionar os pronomes e os artigos. Por exemplo, meu filho é lindo. Já no filha, fez flexionar para o feminino. Minha filha é linda. Observou como minha e linda concordou com o substantivo e quando meu e lindo concordou com o substantivo masculino? Show? Muito bem, candidato. E a concordância verbal? Já que eu estou falando de concordância nominal, né? A concordância verbal, Vossa Excelência, é quando o verbo concorda com o seu sujeito em número ou em número, no caso de... Eu posso dar um exemplo, porque, sei lá, ficou meio bolado, mas posso dar um exemplo, por exemplo, ele corre 50 metros. Eles correm 50 metros, ou seja, o verbo correr está concordando com o seu sujeito. O sujeito, se ele estiver no plural, o verbo vai para o plural, e se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Show? Show. Candidato, fale sobre prisão preventiva. Vossa Excelência, a prisão preventiva, Vossa Excelência, é uma medida cautelar diversa da prisão. Ela pode ser impetrada antes da ação penal, que é a pré-processual, ou durante a ação penal. Normalmente quem impetra ela é o juiz. Só que o juiz ele não impetra de ofício, precisa de um requerimento do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial. Ela normalmente é impetrada, no caso estou falando muito impetrada, mas enfim, ela normalmente é utilizada para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para a aplicabilidade da lei penal. Normalmente ela aplica ao indivíduo quando tem fumus comissio delite, ou seja, quando tem prova da materialidade ou indícios de autoria, ou perigo em liberdade, ou seja, perigo em liberdade. Show. Normalmente ela é aplicada quando alguma medida cautelar não está sendo obedecida, ou também pode ser aplicada nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos, Vossa Excelência. Posso citar alguns exemplos, que é o famoso médica, tá? Se você não sabe, é o médica. Eu vou falar assim para você agora, que é o médica, que é o crime praticado contra mulher, contra enfermo, contra deficiente, contra
idoso, contra criança e contra adolescente. E também pode ser aplicado, Vossa Excelência, caso a identidade da pessoa não seja certa, ou seja, tem dúvida na real identificação da pessoa. Por exemplo, o RG é falso, existem algumas informações que estão faltando. Então, para manter esse indivíduo, Vossa Excelência, no local, pode aplicar também a prisão preventiva. Acho que é isso, né? Acho que eu falei tudo que da prisão preventiva, né? Acho que até o que eu precisava. Enfim, candidato, qual a última questão, né? Qual a diferença do erro do tipo para o erro de proibição? Isso é chato. Vossa Excelência, eu acredito que... Acredito não, Vossa Excelência. O erro do tipo é quando o agente ele tem uma falsa percepção da realidade, ou seja, ele não pratica um dos tipos penais. Na cabeça dele, ele nem sabe o que está acontecendo. Posso dar o exemplo de uma pessoa que entra num restaurante e coloca seu casaco, e assim que ele vai sair, ele pega um casaco achando que é dele, por ser muito igual. Ou seja, nesse caso, ele estaria cometendo o crime de furto, mas como ele não usou o tipo, ele não usou o tipo penal de subtrair, ele não vai ser enquadrado no furto. Nesse caso, o erro do tipo pode ser vencível ou invencível. Se for invencível, vai excluir o dolo e a culpa e vai excluir o crime. Se for vencível, vai excluir o dolo e vai permanecer a culpa. Como não existe furto culposo, esse cidadão vai excluir o crime dele, ou seja, vai ser fato atípico. Em contrapartida, o erro de proibição, Vossa Excelência, ele fica isento por causa de um ilícito penal. Ele é um fato... Desculpe, Vossa Excelência, eu vou reformular quanto ao erro de proibição. No erro de proibição, ele acha que aquilo que ele está cometendo não é crime, ou ele não sabe que aquilo é crime. Ou seja, ele fica abarcado por uma das excludentes de ilicitude. Show? Posso dar o exemplo de uma pessoa, Vossa Excelência, que ela entra com uma quantidade de droga no país, desconhecendo que aqui a droga é ilegal. Então ela acaba ocorrendo no erro de proibição. No erro de proibição, ele pode ser desculpável ou indesculpável. Se for desculpável, ele vai ser isento de pena. É importante salientar que ele vai ser isento de pena, Vossa Excelência. Já se ele for indesculpável, pode ocorrer a diminuição da pena. E é isso. Acho que por hoje já deu. Foi bastante questão chatinha. E tamo junto aí, galera. Tchau, tchau. Fica com Deus. E aperta o sininho aí. Dá essa moral. Se eu falei alguma coisa, porque foi muitas questões bem complicadinhas. Tô até suando já. Enfim. Tamo junto aí. Brigadão. Fica com Deus.